Bom, eu queria compartilhar com você o texto do livro de Ruth no Antigo Testamento. Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 16, e eu convido você para abrir sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone, no aplicativo da Bíblia. Se você preferir, também pode acompanhar a leitura no telão, mas vamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com sua mulher e com seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quiliom. A família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quiliom também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu de suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aleluia. As melhores escolhas da vida. As melhores escolhas da vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado por tua palavra. Nos ajude nessa manhã, Senhor, a estarmos com o coração inteiramente receptivo, a nossa mente concentrada e atenta à voz do Senhor que fala conosco por meio da sua palavra. Toma este lugar, este ambiente, fala aos nossos corações. Nós viemos aqui para entender, discernir a tua vontade e o teu propósito para a nossa família, para a nossa vida. Não queremos errar. Já fizemos tantas escolhas desacertadas. Queremos escolher o que é certo, o que é melhor. Nos ajude nesta manhã, Paizinho. Nós te pedimos como filhos, conhecendo o teu grande amor e sabendo que o Senhor supre as nossas necessidades, todas elas. Por favor, fale conosco e nos dê a tua direção. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.
as melhores escolhas da vida. É impressionante o número de escolhas que todos nós temos que fazer todos os dias. A todo momento nós temos que tomar decisões. E eu estou tão feliz que você tenha escolhido estar aqui esta manhã. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado porque você veio, porque você escolheu congregar conosco neste dia. Eu tenho certeza que você estava precisando muito estar aqui e o Senhor lhe permitiu estar aqui. E eu quero agradecer a você que está aqui conosco, você que está nos acompanhando online. Muito obrigado por sua presença, em nome de Jesus. A história de Ruth aconteceu em uma época onde Israel era governado por juízes. E por isso o nome do livro de Juízes no Antigo Testamento, antes do livro de Ruth. É interessante conhecer esse contexto, porque foi um período em que o povo de Deus estava repetidamente cometendo pecados, se afastando do Senhor. E por conta do seu pecado, o juízo de Deus vinha sobre o povo era punido, o povo era castigado. E de repente o povo, vivendo debaixo agora de opressão dos seus inimigos, começava a clamar ao Senhor, se arrependia dos seus pecados, fazia concerto com Deus, fazia aliança de novo com o Senhor. Então Deus enviava um libertador, um juiz, para abençoar o povo. Deus liberava bênçãos dos céus sobre o povo prosperava, mas de repente novamente se desviava do Senhor. E isso aconteceu de forma cíclica. No livro de Juízes temos este período da história de Israel que é muito triste, um período de prevaricação, um período de abandono da lei do Senhor na vida do povo de Israel. E o último versículo do livro de Juízes, que está antes do de Ruth, nos ajuda a entender o que estava acontecendo melhor. Juízes 21, 25 diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que dava na telha. Cada um fazia o que tinha vontade. Cada um fazia o que achava que era melhor. E isso parece muito com o mundo que nós estamos vivendo hoje. Isso parece muito com o Brasil também. Graças a Deus nós temos o Alexandre de Moraes. Bom, deixa de lado isso. Mas de todo modo, o que eu estou querendo dizer aqui é que todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Ou seja, eles não estavam buscando discernir a vontade de Deus. Eles não estavam procurando conhecer, entender o propósito de Deus para as suas vidas. Estavam fazendo o que queriam. Estavam fazendo o que achavam que era melhor. E de uma forma ruim e negativa, porque o coração estava endurecido para Deus. E quando nós estamos na vida fazendo as coisas do nosso jeito, com o nosso coração fechado para a vontade de Deus, endurecido para a vontade de Deus e o propósito dele, só pode dar errado. E foi o que aconteceu. O resultado de tudo isso era o pecado desenfreado e o juízo de Deus sobre a nação. Agora no capítulo 1 que nós lemos de Ruth, esse livro belíssimo, nós lemos que porque houve fome em Belém, como resultado do juízo de Deus sobre a nação, houve um período de fome, houve fome em Belém, e um homem de Israel levou a sua esposa e os seus 2 filhos para morar na terra de Moabe. Moabe era uma terra que ficava próxima a Israel. Naquela época, Moabe tinha um solo fértil, estava chovendo por lá. Então ele pensou, poxa, eu não vou morrer aqui, vou me mudar com a minha esposa para um lugar onde as nossas colheitas serão melhores, nós teremos o que comer. Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão acreditando que aquilo era o melhor para a sua família. Só tem um porém. Moabe era um inimigo ferrenho, de longa data do povo de Israel. Assim como os inimigos fanáticos que hoje estão cercando a terra de Israel. Era um povo que tinha uma inimizade forte contra o povo de Israel. Em Números 25, lá no Antigo Testamento, no início de tudo, nós lemos que os moabitas levaram o povo de Israel à imoralidade e à adoração a falsos deuses, a adoração pagã. Por conta disso, Moisés disse em Deuteronômio 23:3, nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Havia uma inimizade por conta daquilo que Deus
se entristeceu quando viu o povo de Israel se relacionando com aqueles moabitas e se desviando da sua palavra. Tudo isso então fez com que o sogro de Ruth, chamado Elimeleque, que estava tentando fugir do juízo de Deus, migrasse para a terra de Moabe, deixando o seu próprio povo e indo para a terra de Moabe. Desta forma ele estava desobedecendo duplamente à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Ele estava tentando escapar do juízo de Deus, o que é impossível. Não adianta tentar escapar do juízo de Deus. Você pode correr, você pode fugir para onde você quiser. Se a mão do Senhor estiver contra você, ela te alcançará. E aquele homem fugiu e ele tentou encontrar um lugar melhor para viver. Mas esse lugar também era um lugar detestável. Era um lugar abominável. Às vezes a gente pensa, estou indo para um lugar bom do ponto de vista financeiro. Deus abriu uma porta, eu não sei, uma oportunidade surgiu, quem sabe, e eu vou me mudar para uma outra cidade, para um outro local, para um outro país até. Porque lá eu vou ficar rico, porque lá eu vou prosperar, porque lá tem oportunidades. A pergunta é, será que essa é a melhor decisão? Será que este movimento trará bênção para você e para a sua família, do ponto de vista espiritual? Bom, o que aconteceu é que Elimeleque morreu, pouco tempo depois. Elimeleque morreu e deixou a sua esposa viúva. E 10 anos depois, seus 2 filhos também morreram. Isso deixou as 3 viúvas numa situação desesperadora agora. Eram 3 mulheres sem fonte de renda. Noemi não tinha seguro de vida, não tinha previdência privada naquela época, não tinha patrimônio. Tudo que lhe restava era apenas uma caminhada de 120 quilômetros de volta para sua terra natal, para quem sabe ali encontrar alguma ajuda, já que ela era uma viúva estrangeira numa terra inimiga. A história de Ruth nos lembra que as nossas escolhas podem fazer diferença, não só na nossa vida, na vida daqueles que convivem conosco e na vida desta geração. Portanto, o texto de hoje nos ensina as 4 melhores escolhas que qualquer um de nós pode fazer nesta vida. E é isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Em primeiro lugar, escolha as prioridades certas. Ruth fez a escolha certa mesmo no pior momento da sua vida. O livro de Ruth não está na Bíblia por acaso. Ela é uma mulher que toma uma decisão importante no momento extremo, mas age com muita sabedoria. O seu marido estava morto, ela era uma viúva pobre, ela poderia ter voltado como órfã, sua cunhada, para o seu povo, para a sua parentela. Ela poderia ter, de alguma forma, escutado a orientação e o conselho de Noemi, mas ela, nesse momento importante, decide ajudar a sua sogra. Ela toma uma decisão que não está focada apenas no seu interesse pessoal, mas ela agora está olhando também para o interesse daquela mulher que havia cuidado dela durante tantos anos. E a pergunta é, o que realmente importa na vida? Porque às vezes estamos tomando decisões cujos critérios e interesses são apenas os do nosso coração. São propósitos egoístas, que não consideram o que está acontecendo ao nosso redor. Quando um marido decide deixar a esposa com um bebê recém-nascido e abandonar o lar, a família, o casamento. O que realmente importa na vida? Afinal de contas, será que o meu sucesso, o meu prazer, a minha felicidade é mais importante do que tudo? Eu estou realmente disposto a destruir a minha integridade, o meu caráter, os meus relacionamentos, ou o que quer que seja, simplesmente para estar melhor na vida? Numa situação ruim, iremos apenas ajudar a nós mesmos ou iremos também nos preocupar com os outros? Ruth sabia que Noemi estava vivendo um momento desesperador, e que ela precisava de uma amiga, que ela precisava de ajuda. Então ela escolheu a prioridade certa. Ela disse, o mais importante é estar com esta mulher, e eu vou fazer isto.
Brian Atwood comentou sobre esse texto o seguinte: podemos nos ajudar a sair dos problemas quando decidimos ajudar os outros a sair dos seus problemas. Geralmente temos um caso grave de tristeza quando ficamos focados apenas em nós mesmos. Mas quando nos concentramos em atender às necessidades das outras pessoas, isso também pode ser um bom remédio para nós. Deus fez isso de propósito, porque Ele quer que sejamos como Ele, doando, altruístas e ministrando as necessidades dos outros, não importa o que esteja acontecendo conosco. Ou seja, os seus problemas não são uma desculpa para que você deixe de olhar para as necessidades dos outros. As dificuldades que hoje você está enfrentando não são uma justificativa para que você deixe de socorrer, de abençoar e de ser uma bênção na vida de alguém que, quem sabe, pode estar sentado aí do seu lado, só precisando de um abraço amigo, de uma oração, de uma palavra de ânimo. A jovem Ruth escolheu as prioridades certas, e é isso que Deus quer que nós façamos. Nós estamos vivendo agora um momento muito sério, esse momento do carnaval em Salvador. E eu tenho visto quantas pessoas que estavam com propósitos tão bons no início do ano, focadas em coisas tão maravilhosas para a sua vida, quem sabe para a sua família, de repente nessa época do ano começam a ser envolvidos por essa atmosfera, por esse clima de festa e acabam tomando decisões erradas. Às vezes você não será apreciado pela sua decisão. Noemi não achou certo, Noemi não achou justo. Ela tentou persuadir Ruth a voltar para Moabe 5 vezes. No texto ela fala com aquelas meninas dizendo: voltem minhas filhas, voltem minhas filhas. E finalmente, quando Orfa vai embora, decide ir ouvir o conselho da sua sogra, e Ruth permanece, ela fala mais uma vez: a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volte com ela também para casa. Por que ela faz essa declaração? Eu acho impressionante, porque ela é uma mulher temente ao Senhor, ela cria no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ela conhecia o Senhor. E o que ela estava pensando nesse momento, quando ela fala essa coisa tão incrível de se ouvir: volte para a sua casa e para os seus deuses. Jovens, prestem atenção, porque vocês também na caminhada vão ouvir muitos conselhos, muitos direcionamentos. Pessoas com autoridade vão se levantar para dizer para vocês em algum momento que o certo é errado e que o errado é certo. Você encontrará professores na escola, na faculdade, colegas de trabalho, pessoas que estarão ao seu lado, familiares, amigos. Às vezes a pessoa, na melhor das intenções, quer lhe dizer alguma coisa que não está em linha com a vontade de Deus para a sua vida. Preste atenção, não se deixe enganar. Deixe que a palavra de Deus seja o seu guia, não só com respeito à sua fé, mas também ao seu comportamento, porque tem muita coisa hoje que as pessoas aprovam e acham certo, acham normal, mas que são contrárias à vontade de Deus revelada em sua palavra. Até mesmo outros cristãos podem lhe aconselhar de forma errada. E isso é interessante de ler nesse livro, porque Noemi é uma mulher de Deus, mas ela está aconselhando as suas noras de uma forma totalmente equivocada. E Ruth seria eternamente grata a Deus por não ter dado ouvidos à sua sogra mais tarde. Mais tarde ela vai agradecer a Deus por ter ignorado essa orientação de Noemi, porque no final você nunca se arrependerá de obedecer à palavra de Deus. Nunca, nunca. Você se arrepende das coisas erradas que você faz, mas de obedecer à palavra de Deus você nunca se arrepende. Você pode até pagar um preço, porque muitas vezes temos que pagar um preço por obediência a Deus, mas no final sempre seremos recompensados, sempre seremos abençoados. Se você crê dessa forma, aplauda ao Senhor, porque é isso mesmo. É assim que funciona.
Noemi não achou justo o que Ruth estava tentando fazer. Ela disse: minha filha, você é tão nova, volte para sua família, arranje um marido, se case, não tem sentido nenhum você me acompanhar. Mas naquele momento Ruth escolheu as prioridades certas. Eu queria deixar para você, para o seu coração, essa palavra: escolha as prioridades certas. Tome decisões de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, escolha estar no lugar certo. Isso é tão importante, gente. A menina disse: onde a senhora foi, eu irei. Onde morar, eu também morarei. E ela foi abençoada justamente porque ela escolheu o lugar certo. E só o Senhor sabe o quanto somos abençoados por escolhermos os lugares certos para estarmos, para frequentarmos, para visitarmos. Toda a minha eternidade mudou quando eu entrei numa igreja como essa e ouvi aos 16 anos a palavra do Evangelho. Toda a minha eternidade mudou. Não só a minha vida aqui, toda a minha eternidade mudou. Eu poderia estar perdido, eu poderia estar cego, eu poderia estar no mundo, eu poderia já ter morrido, certamente. Toda a minha eternidade mudou, indo para o lugar certo. Que bom que você está aqui. Fala para a pessoa do seu lado: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Uma escolha como essa pode mudar a tua história para o bem, para o melhor. Escolher o lugar certo para estar, e foi o que aconteceu com Ruth. Nesse momento você pode até não saber se Deus quer que você esteja onde você está, se Deus quer que você continue onde você está, porque esse é o grande dilema, esse talvez seja o grande drama da nossa vida. Os movimentos que fazemos, porque eles trazem desdobramentos. Então, se você ainda não tem certeza, qualquer decisão que seja, profissional, relacionado à igreja, relacionado a qualquer outra área da sua vida, que você está fazendo um movimento, busque ao Senhor. Busque discernimento de Deus, busque orientação de Deus, espere com confiança e o Senhor vai lhe mostrar. Confie no Senhor e Ele endireitará os seus caminhos. Confie no Senhor e Ele lhe mostrará o que é certo, o lugar onde você tem que estar. Na hora certa Ele lhe mostrará o que fazer. Deus é fiel, Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Busque ao Senhor, busque direção de Deus antes de tomar decisões tão importantes como estas. O lugar onde você está é muito importante. E outra coisa, Ruth se comprometeu totalmente. Ela não disse apenas: onde você for, eu irei. Ela disse: onde você morar, eu morarei. E no versículo 17, que nós não lemos, ela ainda diz: onde você morrer, eu morrerei. Ela foi abençoada de uma forma incrível, porque simplesmente se comprometeu a estar no lugar certo. Agora, e a sogra? Se a gente parar para pensar, Noemi estava no lugar errado. Ela saiu da sua terra e foi para o lugar errado. Mas agora ela estava voltando. E isso me ensina uma importante lição, que talvez em algum momento você tenha seguido o caminho errado. Você tenha ido para o lugar errado. Você tenha se afastado da vontade de Deus para a sua vida em algum momento e tenha estado no lugar errado. Mas o Senhor está aqui para te receber de volta, de braços abertos, e isso é maravilhoso. Isaías 44, 22 diz: como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Deus quer você de volta. Deus quer você de volta no centro da vontade dEle. Deus quer você de volta para o propósito dEle, que é dEle para a sua vida. Deus quer você de volta, não importa por que caminhos você andou, o quanto você se afastou. Deus quer você de volta, mas este caminho é você que tem que fazer. É você que tem que dizer hoje pela manhã: estou voltando para a casa do Pai, estou voltando para o lugar onde Deus me quer, estou voltando para o propósito de Deus, estou voltando para o centro da vontade do Senhor, porque ela é sempre boa, agradável e perfeita. Então escolha as prioridades certas, escolha o lugar certo. E em terceiro lugar, escolha as pessoas certas. Ela disse: o teu povo será o meu povo. Uau, eu acho isso tão incrível.
Isso aqui tem a ver com uma aculturação. Não deve ter sido fácil para Elimeleque e Noemi levar os seus filhos para uma terra pagã, de adoração a falsos deuses, só porque estavam precisando de alimento, precisando sobreviver, e passaram um tempo ali naquele deserto espiritual. Não deve ter sido fácil para eles perceberem o que estava acontecendo naquele contexto espiritual. Mas de repente, essa menina está dizendo o contrário. Eu vi tanto Deus na vida de vocês, que agora eu quero fazer parte do povo de Israel. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais fazer parte desse povo. Sabe, em algum momento, eu e você tivemos que tomar algumas decisões de ruptura na nossa vida, com respeito a certos relacionamentos que não eram boa influência para nós. As pessoas com quem convivemos têm uma enorme influência na nossa vida, nas nossas decisões, nos nossos conceitos e preconceitos. Um dos maiores erros que você pode cometer na vida é andar com as pessoas erradas. Observe como muitas vezes isso acontece quando ainda somos crianças. Observe quem são os amiguinhos dos seus filhos, com quem eles conversam, com quem eles compartilham durante o dia todo as suas conversas animadas através dos aparelhos celulares. Talvez seu filho tenha extrema dificuldade para se abrir com você, para falar com você, mas ele tem uma galera com quem ele conversa todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas com quem nós nos relacionamos? Quem são as pessoas que nos influenciam? Quem são as pessoas com quem convivemos mais de perto? As más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ter dado a melhor criação ao seu filho, o ambiente de trabalho influencia. Os lugares que frequentamos e as pessoas com quem convivemos influenciam. Onde estão sendo criados seus filhos, suas filhas, com que pessoas elas estão convivendo na escola, seja pública ou particular. A questão então tem muito a ver com a igreja, porque quando você decide ser povo de Deus, e esta foi a decisão de Ruth, você tem que em algum momento romper com certas estruturas e paradigmas que estão aí no pano de fundo da sua formação, do seu background familiar, da sua criação, da sua educação. Não é fácil fazer esse movimento. Quem eram os pais dessa menina Ruth? Quem eram os avós? Quem eram as pessoas que criaram com os conceitos e as ideias e os enganos de falsas religiões a menina? E de repente ela diz: agora eu não vou ser mais da nossa família, eu agora sou do povo de Israel, eu agora vou estar vivendo na terra de Israel, junto com o povo de Israel, eu adotei o povo de Israel como o meu povo. Isso é um absurdo. O que você está fazendo? Você está traindo a sua herança, você está traindo a tradição da nossa família. Que preço temos que pagar para assumir diante das pessoas que agora temos um compromisso com o povo de Deus, com a casa de Deus? Agora, isso não significa dizer que devemos nos desligar do mundo. Não é isso. Em João 17, Jesus estava a alguns momentos da cruz. Nós temos a escolinha. É tão bom quando as crianças participam, porque elas acabam não conseguindo acompanhar a mensagem. O que acontece é que, às vezes, nós, por causa dessa decisão de andar com o povo de Deus, nos desconectamos totalmente do mundo. Quanto mais velhos vamos ficando na igreja, menos contato temos com as pessoas do mundo e com seu estilo de vida pagão. Menos contato temos com os ímpios. Menos contato temos com os pecadores. E aí vamos nos considerando pessoas especiais, exclusivas, pessoas que são diferentes, pessoas superiores. Nós nos tornamos tão santos e tão santarrões às vezes que não temos nenhum tipo mais de contato com ninguém, nem com nada, a não ser com o próprio povo de Deus. E esse não foi o propósito do Senhor. Jesus, na sua oração antes de ir para a cruz, lá em João 17, disse: não rogo que os tires do mundo,
mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus te enviou ao mundo. É isso aí. É no mundo que eu e você temos que viver. É no mundo que eu e você temos que brilhar a luz, e ser sal da terra, e influenciar pessoas, e alcançar os perdidos para Cristo. É no mundo que nós vamos ganhar os nossos familiares para Jesus. Ele não quer que nós vivamos como o mundo, porque não somos mais do mundo, mas Ele também não quer que saiamos do mundo, porque Ele nos envia de volta ao mundo para ganhar o mundo. Essa é a proposta do Evangelho do Reino. Ele quer que os amemos, que os sirvamos, e que compartilhemos o amor do Senhor com aqueles que necessitam ouvir a palavra da graça, e que ajudemos aqueles que estão passando necessidades no mundo. Mas temos que ter cuidado com as nossas escolhas no que diz respeito a amizades, porque uma coisa é você servir o seu próximo, caminhar com pessoas que estão passando por lutas e dificuldades para ser uma bênção na vida dessas pessoas, mas se você está sendo influenciado para o mal, mas se aquela amizade ou relacionamento te leva para fazer o que é errado, te desvia dos caminhos do Senhor, mas se aquela pessoa tem uma ascendência, uma influência mais forte sobre você do que o que você nesse momento consegue resistir, corte esse relacionamento por um tempo, para que você se fortaleça em Deus, e então você possa cumprir o chamado e cumprir a missão. Mas uma coisa precisa ficar clara: qual é o lugar que você escolheu estar? Não há como ficar em cima do muro, especialmente nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo. Ou você está do lado do Senhor e do povo de Deus, e vivendo no padrão de Deus, e caminhando com aqueles que amam ao Senhor, ou você está contra Ele. Porque o mundo agora está cada vez mais agressivo, reativo e muito mais claro na sua beligerância contra o Evangelho e, sobretudo, contra aqueles que representam o nome do Senhor nesta geração. Então nós precisamos dizer como Ruth: eu escolho o povo de Deus. Diga comigo: eu escolho o povo de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Foi o que Ruth fez. Mas em quarto lugar, e acima de tudo, o mais importante: escolha o provedor certo. Escolha o Deus certo. Ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Essa foi a mais importante decisão que Ruth tomou na sua vida. Ela foi uma das moabitas, e os moabitas são descendentes de um incesto que Ló cometeu com as suas duas filhas. Eu não tenho tempo aqui para falar dessa história, mas de qualquer forma, eles são uma nação oriunda de um pecado, portanto um povo pagão e com costumes contrários à vontade de Deus, que estava habitando naquela terra que Deus deu como promessa ao seu povo Israel. Mas o Senhor agora vai arrancar essa moça de um ambiente corrupto, de um ambiente ímpio. Deus vai lhe dar um lar com o povo de Deus, mas mais do que isso, ela vai viver agora debaixo da dimensão da graça de Deus e do relacionamento com o Senhor. No capítulo 2, que a gente não leu, se você quiser ler em casa essa semana, o livro de Ruth é muito lindo. Deus supre as necessidades de Ruth e Noemi de uma forma bem interessante. Era a época da colheita, havia uma lei entre os judeus que ordenava e exigia que os ceifeiros, aqueles que trabalhavam na colheita, fossem deixando alguns restos do que caía durante a respiga, ou seja, enquanto eles estavam cortando as espigas de trigo, de milho, seja do que for, eles iam deixando para trás alguma coisa, e os pobres, os necessitados, que não tinham bens, que não tinham fonte de renda, eles tinham o direito de entrar nessas plantações e pegar o que caía no chão, era deles. Era o que dizia a lei de Moisés: não pegue tudo, não fique com tudo para você, deixa um pouco para os pobres, não se esqueça dos pobres,
Você está sendo abençoado, a sua colheita está chegando, você está tendo o privilégio de colher. Enquanto você está colhendo, não fique com tudo, o que cair no chão, deixe. Não vai te fazer falta. Deus está dizendo, eu prometo, você será muito abençoado. Deixe para quem precisa, deixe para quem vem atrás com muita necessidade. E as pessoas iam catando aquilo ali. E Ruth e Noemi entraram no campo de um homem chamado Boaz. Boaz era um homem muito bom. E ele se torna depois, nos capítulos 3 e 4, o novo marido de Ruth. Deus deu Boaz para ser o novo marido de Ruth, um homem generoso, um homem gentil. Ele se torna o parente resgatador. É uma história muito linda. Não vou dar spoiler, se você não conhece, se você já conhece, você sabe que é uma trama muito bonita. Boaz é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Boaz é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Jesus é o nosso Boaz. Boaz estava cuidando de Ruth antes mesmo que ela soubesse. É tão linda a história. Ele percebe Ruth lá catando espigas no campo, ele fica interessado nela. E aí manda perguntar para um dos funcionários, quem é essa moça? Como quem não quer nada, hein? Quem é aquela menina? Ah, ela é isso, aquilo, é filha. Aí começam a falar da genealogia, tudo. E aí ele descobre que ele tem o direito de resgatá-la como sua esposa, só que tinha um cara na frente dele. É uma trama muito legal. Mas finalmente ele consegue se casar com Ruth. E ele se torna essa figura do Senhor, porque antes que ela soubesse, ele já estava cuidando dela. Assim como eu e você, antes que imaginássemos a possibilidade de estar aqui, o Senhor já estava cuidando de nós, nos guardando, nos provendo, sem que nós tivéssemos consciência disso. É incrível. No texto do livro de Ruth, Boaz paga um preço por ela. Havia um preço por esse resgate. E o primeiro resgatador abre mão de casar pelo valor. Então ele paga o preço por ela, assim como o Senhor pagou um preço por mim e por você. Fomos comprados, Paulo diz, fomos comprados por preço. Portanto, glorifiquemos ao Senhor no nosso corpo, pois fomos comprados, não somos de nós mesmos. Ele resgatou e redimiu Ruth. E ele escolheu Ruth para ser a sua esposa, como escolheu a mim e a você, para sermos a sua noiva, a igreja. Então o Senhor deu a Ruth algo maravilhoso na história. Ele deu a Ruth o rei Davi. Davi é bisneto de Ruth. Uau! Que coisa maravilhosa acontece na vida da gente, nas nossas gerações, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Não importa se todos os seus antepassados foram pagãos, se eles se envolveram com cultos estranhos, adoraram a falsos deuses. No dia em que você faz uma aliança com o Senhor, esse passado é apagado e Deus começa a escrever uma nova história a partir de você, e Ele quer abençoar através de você até 1000 gerações, se você permanecer fiel ao Senhor. Deus lhe deu o privilégio de ser ancestral de Jesus. Ela se tornou parte da árvore genealógica de Cristo. O nome dela aparece na história, está registrado na palavra do Deus eterno. Mas o mais importante é que ela teve um lugar garantido no céu. E tudo isso porque ela escolheu o provedor certo. Agora eu queria encerrar com essa pergunta. Qual é o seu provedor? Não diga vivo, nem claro, nem tim, nem oi. Quem é o seu provedor? Onde estão as fontes que abastecem a sua alma, que suprem as suas necessidades diárias? Onde você vai buscar força para viver, para lutar, para enfrentar os desafios que você está vivendo no seu dia a dia? Onde você vai buscar as respostas que você precisa, o direcionamento que você precisa para as decisões que você tem que tomar nesse momento? Quem é o teu provedor? Quem é a fonte que te abastece do que você necessita, seja dentro ou fora? Pense no que Cristo fez por nós. Ele nos criou com um propósito e tem nos abençoado de inúmeras formas. Ele veio a este mundo por mim e por você e morreu na cruz exatamente para morrer pelos nossos pecados e pagar o preço da nossa redenção.
Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele dá a vida eterna àqueles que nele creem. E todas essas bênçãos maravilhosas vêm da graça de Deus quando nós o recebemos como nosso provedor, como nosso Deus, como o Senhor da nossa vida. Em 24 de julho de 2002, aconteceu uma dessas tragédias que acontecem com mineradores. Há várias histórias semelhantes, mas na Pensilvânia, um grupo de mineradores caiu num poço onde estavam escavando, ficaram a 72 metros em uma mina, e eles não tinham como sair de lá. Então começou uma operação de resgate, mas o problema é que eles tinham que ser resgatados rapidamente, porque a temperatura da água onde eles estava mais ou menos 10, 12 graus, eles corriam o risco de morrer de hipotermia, eles estavam imersos, e eles estavam na água e o volume de água estava crescendo, no lugar onde eles estavam havia um lençol freático. Então eles ficaram agarrados uns aos outros, e eles fizeram um propósito de ajudarem uns aos outros. Então eles se amarraram literalmente uns aos outros, para que não acontecesse de um dormindo a correnteza levar. Então eles estavam ali amarrados uns aos outros, e eles estavam tentando sobreviver, estavam racionalizando o que podiam, estavam ali tentando de alguma forma aguardar o momento do resgate sem perdas. Eles estavam ajudando um ao outro, confortando um ao outro, tentando de alguma forma aquecer um ao outro. Quando um começava a sentir os efeitos da hipotermia, todos abraçavam, tentavam transmitir calor um para o outro. Eles estavam fazendo o máximo que estava ao seu alcance, mas eles não podiam fazer nada por eles mesmos além disso. Então o resgate começou, equipes foram mobilizadas, passou na televisão, todo mundo estava assistindo, acompanhando, o país inteiro estava antenado no que estava acontecendo com aqueles pobres mineiros. Eles estavam ali precisando de ajuda, e finalmente, 3 dias depois, o resgate chegou onde eles estavam, e eles foram içados para cima, dentro de um cilindro, um a um, e todos foram resgatados. Todos foram salvos. E o mais bonito dessa história é que ela é exatamente o que aconteceu conosco quando Cristo veio e deu a sua vida por nós. Aqueles homens não podiam fazer nada. Na verdade, eles estavam esperando de cima o socorro. Eles estavam aguardando que algo viesse de cima. Eles não tinham como se salvar. Mas quando o socorro chegou e o cilindro desceu para içá-los, eles só precisavam fazer uma coisa: entrar no cilindro e serem resgatados. Eu creio que hoje pela manhã aqui, entre nós, Jesus também quer içar pessoas. Ele quer levantar pessoas. Talvez você esteja lutando, se debatendo, tentando encontrar soluções. Olhe para cima, o seu socorro vem de cima. E o Senhor já providenciou o socorro para você, e o nome dele é Jesus. Agarre-se a ele e você será levantada. Agarre-se a ele e você será içado. Você será retirado desse buraco, desse lugar onde você se encontra, porque ele é Salvador. Mas você tem que entrar, você tem que dizer amém, você tem que dizer sim, você tem que concordar, porque senão ele vai respeitar a sua decisão. Essa é uma linda história, mas ela não é maior do que a história da salvação. A salvação eterna também exigiu 3 dias de trabalho. Na sexta-feira, ele deu a sua vida na cruz, foi sepultado. No sábado, ele desceu às profundezas, pregou o evangelho aos mortos e libertou os espíritos em prisão. No 3º dia, ele ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Este é o Senhor que você precisa escolher nesta manhã para ser o seu provedor. Fique de pé na presença do Senhor. Faça as escolhas certas na vida. Faça as escolhas certas neste carnaval. Faça as escolhas certas neste momento em que tantos estão tomando decisões tão erradas e vão pagar um preço alto pelas consequências. Faça as escolhas certas. Escolha as prioridades certas. Escolha o lugar certo. Os lugares certos. Escolha as pessoas certas. Escolha o Deus certo. O provedor certo, o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus.